Eu sentia raiva do meu avô sem nem tê-lo conhecido. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história que tem a ver com meu avô materno. Eu não o conheci porque quando eu nasci ele já tinha falecido e a minha mãe ela não contava muitas coisas sobre ele. Então o que aconteceu? Cresci com a minha avó falando muito mal dele, que ele era uma pessoa violenta, ele bebia. Então minha avó, ela tinha assim muita mágoa, muita raiva por tudo que ela teve que viver ali do lado dele. E a minha mãe e a minha tia mais velha também passaram momentos realmente bem delicados, enquanto ele estava vivo. Acontece que eu cresci ouvindo essas histórias e só do lado da minha avó, Porque eu não conhecia o meu avô. Então eu tinha aquela revolta também e ficava pensando, mas nossa, por que, que ele fazia isso? Por que ele maltratava elas dessa forma? Então eu sentia uma raiva. E a minha avó falava que depois que ele faleceu, que ela começou a viver. Então ela sempre incentivou muito a mim, as minhas irmãs, primas, que a gente tinha que trabalhar, que a gente tinha que ser independente, que não podia ficar dependendo de homem, que homem não prestava, aquelas crenças, porque ela viveu isso. E infelizmente, acontece que em 2019 eu fui fazer um curso de Theta Healing, onde a gente ali trabalha as nossas relações mundiais. Inclusive é esse o nome do curso. E a gente vai olhar para as nossas guerras interiores. E a gente procura fazer uma árvore, montar uma árvore genealógica. E eu, antes do curso, fui conversar com a minha mãe, com meu pai, para eles me contarem um pouco mais a história da família, para eu procurar montar, saber, um pouco mais da minha origem. O que foi desafiador, porque eles também não tinham muitas informações. Mas o mais importante é que a minha mãe, quando ela estava me falando, da origem do meu avô e como que aconteceram ali algumas coisas, ela me contou que, no caso, o meu avô, o pai dela, era, negro, pobre, lá no começo dos 1920, alguma coisa, e a mãe dele, ou seja, a minha bisavó, engravidou, mãe solteira, e ela era doméstica, lavadeira, aquele começo de século, 20. Então, ela não tinha condições de cuidar dele. Na verdade, minha mãe falou que ele era terrível quando criança, que a avó dela não conseguia domá-lo, então ela pediu ajuda, no caso para o patrão, para colocá-lo no colégio interno. E isso foi feito. Então, o meu avô, eu acredito que ele devia ter por volta de uns 7, 8 anos, ele foi para um colégio interno. Mas, naquela época, colégio interno, gente, era coisa para branco. E quando eu falo isso, eu falo porque era a realidade da época. Então, ele foi para um colégio de branco. Imagina um garotinho pobre, negro, no meio de um monte de branco. Naquela época ele foi muito discriminado. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, porque ele viveu nesse colégio interno até os 18 anos. Então quando ele saiu de lá, eu imagino que ele estivesse muito revoltado com tudo que ele teve que viver e passar ali, toda a discriminação que ele sofreu. Então eu, Cláudia, hoje, pelos meus estudos, minhas experiências, pela consciência que eu tenho, eu entendo e percebo que, na verdade, ele só reproduziu situações que ele viveu durante toda a vida dele. Então, imagina que ele se sentiu abandonado, não tinha pai, sofria preconceito. Ele teve, sim, uma profissão, aí casou com a minha avó, teve um monte de filho, mas ele carregava aquela raiva e ele não sabia o que era amor, porque ele nunca foi amado. E a partir disso, gente, eu comecei a trabalhar em mim para que eu liberasse aquela raiva, aquela revolta que eu sentia do meu avô. Porque eu não sabia nada da história dele, então eu só ouvia minha avó e, claro, acreditava na minha avó. E desse dia em diante eu procurei não mais olhá-lo daquela forma.
mas olhá-lo com compaixão, olhá-lo daquele lugar de você viveu tudo isso, então como que você poderia ser diferente? E eu não estou justificando aqui dele ter sido violento, agressivo, beber, maltratar, né? Minha avó, minha mãe, minhas tias. Mas vocês conseguem entender que ele não conseguiu fazer diferente? Eu consegui entender isso. E quando eu consegui entender isso, eu comecei a limpar as memórias em mim, por meio das minhas meditações, orações, Ho'oponopono, pedindo para que aquelas memórias fossem limpas do que eu sentia por ele, porque eu só sabia até então um lado da história. E depois daquilo, mais ou menos em agosto de 2019, foi na época do meu aniversário, eu estava dormindo de madrugada e eu acordei, não completamente, mas eu sentia a presença dele. Era como se fosse um sonho, gente, mas eu não estava dormindo, né? E eu senti a presença dele me pedindo perdão. E naquele momento eu entrei, né, na meditação do Theta Healing, me conectei com a energia do Criador e eu comecei a fazer o Ho'oponopono, que é uma técnica de limpeza, onde a gente usa algumas frases como eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Só que eu fui pedindo para limpar em mim essas memórias de dor que me conectavam com ele. Gente, eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, porque eu tava entre o sono, né, entre o dormindo e o acordada, mas eu sei que eu fui sentindo aquela energia e eu fiquei o tempo que foi necessário fazendo o Ho'oponopono, pedindo, né, que limpasse em mim e fazendo alguns downloads também, algumas liberações de crenças em relação a ele, para que eu pudesse ter essa compaixão, perdoá-lo e liberar de mim toda a raiva que eu senti dele, que foi quase a vida toda, né? E eu tô contando tudo isso, pessoal, porque essa semana eu tô trazendo aí essa questão da ancestralidade e, na verdade, nós não sabemos o que os nossos ancestrais viveram, mas a gente não precisa carregar dor, sofrimento, raivas, mágoas, rancores, né? Esse peso que todos os ancestrais trazem. No caso, eu estou contando da minha raiz africana, mas quantos povos não chegaram, por exemplo, aqui no Brasil só com a roupa do corpo? O que esse povo não lutou, não sofreu também? E eu, felizmente, tive essa oportunidade de me conectar energeticamente com meu avô. E quando eu terminei aquele momento, gente, era um alívio e ele me agradeceu por ter recebido a energia do perdão. Então é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. E hoje eu não tenho mais raiva do meu avô. Eu consigo vê-lo como um homem que sofreu muito na vida e que fez o melhor que ele pôde. E eu, de verdade, desejo que nós possamos olhar para os nossos ancestrais, nos libertando dessa dor e do sofrimento para que a gente possa fazer diferente. Então fica aqui essa minha mensagem e eu, inclusive, quando coloco esse tipo de turbante, eu me reconecto com a minha ancestralidade negra e eu honro, respeito, né, amo a todos os que vieram antes de mim, porque só por esse motivo eu estou aqui hoje, podendo quebrar essa barreira, quebrar essa corrente e fazer uma história diferente, que está servindo para mim, para a libertação deles, com certeza, e para as gerações futuras. Até!